Amém. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. O Deus vivo, ele não precisa de tempo de aquecimento. Ele é intenso. Ele já pode vir com tudo. Amém? Primeiro dia não precisa ser tranquilo. Ele já pode vir com toda a sua graça, sua intensidade sobre nós. Glória a Deus. Quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou discípulo de Jesus, marido da Marcela, que por um breve instante eu perdi de vista. Cadê meu amor? Deve ter ido resolver alguma situação. Ok, eu sou pai da Sofia, que está ali atrás. Levanta a mão aí, Sofia. Ali. E do Theo, que deve estar com a Marcela. Sou discípulo de Jesus desde 12 de abril de 98, quando eu batizei com 13 anos de idade. E tenho perseverado e vou perseverar até o fim. Hoje eu tenho 40 anos. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês. Vou compartilhar um conteúdo muito intenso. Gostaria da concentração de vocês. Vocês olham para a minha boca, para o meu rosto quando eu falo, para os meus olhos quando eu falo. Quando eu leio a Bíblia, vocês leem a Bíblia. Eu tenho alguém que quer atrapalhar esse conteúdo. Tem séculos que ele tenta atrapalhar esse conteúdo específico que eu vou falar hoje com vocês. Mas hoje ele não vai. Em nome de Jesus. E hoje essa palavra é para vocês. Ok? Então, gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. Nós vamos ler uma passagem da vida do nosso amado Jesus. Quero começar falando com vocês essa noite, obviamente trazendo a memória do nosso amado Jesus. Vamos ler essa cena que vocês vão ver aqui. Ela está no The Chosen, 4ª temporada. Talvez algum de vocês viu ela acontecer, né? Terminou bem polêmica, inclusive. Vamos relembrar e vamos ler Lucas capítulo 4, versículo 16. Eu aqui na minha Bíblia sem bateria, que favorece a minha concentração. Aqui tá, todo mundo achou? Quem não achou, fala espera. Espera. Muito bom. Glória a Deus. O Senhor fale aos corações de vocês, igual tem falado ao meu. Tem alguns meses que eu estou meditando nesse assunto. Espero que vocês entendam, principalmente os mais novinhos. Quem tem 13 anos, 14, 12... Bem, aqui diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Deram para Jesus o livro de Isaías, ele foi lá e ele achou. Convido vocês a lerem um texto que Jesus gostava, ele que procurou. Jesus conhecia a palavra de Deus. Jesus gostava de ler alguns livros. Eu amo ler os livros que Jesus gostava de ler. Nós vamos ler alguns textos que Jesus gostava, alguns que ele tinha de memória. Jesus amava Deuteronômio, ele citava demais. Jesus citava Salmos, Jesus citava Isaías. E aí ele abriu, e no versículo 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu é derramar, tá? Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, que é quem está preso, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele.
Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amados, lembram dessa cena? Eu quero dizer a vocês que o Espírito de Deus, do Senhor, estava sobre Jesus. Quem foi batizado, quem foi colocado em Cristo, quem recebeu o Espírito Santo, o Espírito do Senhor também está sobre vocês, e Ele também derramou sobre vocês, no sentido de capacitou vocês para evangelizar os pobres. Jesus gostava de pobre, tem um amor especial com pobre, Ele citou isso. Vocês têm o que é necessário para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, gente que está presa em mentira do diabo. Liberta essas pessoas com a palavra de Deus, dá vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano e o momento de você aceitar ao Senhor, de você recebê-lo em seu coração. Vocês têm essa autoridade para pregar o Evangelho e, como emissários de Deus, resgatar muitas vidas, sendo instrumentos na mão do Espírito Santo. Amém? E Jesus estava dizendo que isso estava sobre Ele, e no nosso batismo nós entramos dentro dele. Olha só que coisa, fomos revestidos de Cristo. Mas isso é a introdução do que eu quero falar, porque Jesus falou assim: isso se cumpriu aqui. O que eu quero falar com vocês essa noite, e isso tem se cumprido e se cumpra na vida de vocês, o que eu quero falar é o que Jesus não leu desse texto de Isaías, é o que ele não leu na sinagoga. Eu quero convidar vocês a abrir Isaías 61 e ler de novo comigo. Vamos fazer o que Jesus fez, vamos abrir a palavra e vamos fazer igual Jesus, vamos encontrar Isaías 61. Ele encontrou aquele dia, vamos encontrar aqui. Isaías 61, versículo 1. Quem não achou, fala espera. Espero. Entenderam até aqui? Lembraram da cena de Jesus? Ok, 2000 anos atrás Jesus falou, aqui se cumpriu isso, pá, e botou uma pausa no texto. Agora nós vamos falar do que ainda não se cumpriu, porque eu creio que essa parte é a parte que nós vamos ver, e é isso que eu quero relembrar com vocês hoje. Todo mundo achou? Vamos de novo, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Muito bom, Deus gosta de quebrantado, né? Lá fala pobre em Lucas, né? É outra tradução, porque o quebrantado ele não se apoia em si mesmo, ele não tem nada, ele está pobre, aí ele é só Deus mesmo para resolver. É totalmente contra o orgulho. Deus não gosta de orgulho. Senhor, tira o orgulho de nós esses dias em Acuípe, em nome de Jesus, para que possamos receber a Tua palavra. Tira de nós todo o orgulho. Jesus não gosta de orgulho, Jesus gosta de quebrantado, gosta de a gente de joelho, chorando, falando, não sou nada. É isso que Ele gosta, que Ele produz isso em nós. Amém? Então me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Até aqui Jesus disse, se cumpriu. E o que o texto diz depois? Diz, e o dia da vingança do nosso Deus. Sabe o que é vingança? É retribuição do mal. Deus não quer que a gente se vingue de ninguém, que a gente retribua o mal de ninguém. Mas Deus é justo, e Deus vai dar a paga, a consequência do mal que pessoas praticaram. Então Deus há de vingar o mal praticado.
E Jesus diz: e o dia da vingança do nosso Deus. Mas nessa época da vingança, olha o que ele diz: a consolar todos os que choram. Também na época da vingança, que Deus há de trazer sobre a terra, haverá um tempo de consolo de quem chora. E a pôr os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza. Nessa época vai ter gente de luto, porque vai ter gente morrendo. Então vai ter gente triste, porque pessoas morreram. Mas Deus vai pôr uma coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto. Nessa época também vai ter pranto. E veste de louvor em vez de espírito angustiado. Nessa época também vai haver angústia na terra, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O profeta está dizendo de uma época onde Deus há de trazer vingança sobre a terra, porque tinham pessoas fazendo mal ao povo dele, e Deus há de trazer consolo ao povo dele que sofreu na mão de quem estava sendo atribulado. Eu estou falando aqui de grande tribulação. A grande tribulação é um período que há de acontecer sobre a igreja antes da vinda de Jesus. Quanto tempo ela dura? 3 anos e meio. Vai ter angústia, vai ter morte, vai ter choro, mas Deus vai trazer vingança, consolo, óleo de alegria e veste de louvor. E eu vou perseverar na grande tribulação, vocês também, amém? Estou dando os nomes aqui de uma maneira bem objetiva. Está claro, meninos de 12 anos, o que eu estou dizendo? Vamos seguir o que o profeta está dizendo. Então, ele vai chamar de carvalhos de justiça, árvore forte e certa, que Deus plantou para a sua glória. Ele vai pegar os seus santos e vai falar que eles vão ser fortes e corretos e justos para a sua glória. E olha o que os santos de Deus vão fazer. Eles vão edificar os lugares antigamente assolados. Eles vão restaurar os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, porque nesse tempo de vingança, Deus vai despejar sobre essa terra a sua ira, e o mundo vai virar uma catástrofe. Mas os santos estão em consolo, vestes de louvor, e óleo de alegria. E aqui diz: estranhos, versículo 5, se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Vai sobrar gente. E essas pessoas que sobrarem dos desastres vão se apresentar para nos servir, é o que o profeta está dizendo. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. E nós, nesse tempo, depois de ira, onde a gente vai reconstruir os lugares antigamente assolados, com a ajuda de estranhos, nós vamos ser chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Eu moro lá nos Estados Unidos, Deus me levou para lá. Tem um senhor que mora lá perto de casa, chama Donald Trump. Ele ganhou a eleição e ele está escolhendo os seus ministros, e cada hora ele anuncia um, e as pessoas sabem quem são os ministros dele. Nessa época, o Senhor vai nos designar como ministros do seu governo sobre essa terra. Nós vamos participar do governo de Deus sobre a terra. E olha o que ele diz: e comereis as riquezas das nações,
e na sua glória vos gloriareis. E em lugar da vossa vergonha, porque o negócio estava apertado antes, nós teremos dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. E por isso, na vossa terra, não é lá em Marte, é na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Sabe o que é perpétua alegria? Não acaba. Quando eu vi minha esposa vindo de noiva, eu tive muita alegria. A boca encostou na orelha. Tia Roberta estava lá em 2008. Muito feliz. Quando eu vi minha filha nascer, o Jean estava lá comigo no hospital. Muita alegria. Eu segurei. Muita alegria. Quando eu fiz uma travessura com o Theo, fizemos um voo acrobático. Eu pousei, nós estávamos com muita alegria. Eu estava fazendo o que eu gosto com ele, e ele pedindo manobra e a gente fazendo. É um negócio que eu gosto. Eu tive muita alegria. Quando eu cheguei em casa, eu tive muito problema. Mas foi muita alegria. Então o problema é esse, acaba a alegria que a gente tem muitas vezes. Mas essa aqui, não acaba. É perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo, e dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. O Senhor promete recompensa, Ele promete uma aliança eterna, e Ele diz, a sua posteridade, os netos do tio Roberto, que é a posteridade dele, será conhecida entre as nações. Os seus descendentes, meus filhos, essa Marcela, serão conhecidos entre as nações, no meio dos povos. A gente conhece a família do Trump. Nessa época vão conhecer os meus filhos. Os meus descendentes vão ser conhecidos no meio dos povos. E todos quantos os virem, o reconhecerão como família bendita do Senhor. Eita, aquele ali é da família do Senhor, da família bendita do Senhor. Estou dizendo de um tempo onde nós seremos reconhecidos como participantes da família bendita do Senhor por toda a terra. Onde você for, as pessoas vão olhar e vão saber, ele é da família bendita do Senhor sobre a terra. Estão entendendo? Fui bem amplo. O que eu vou falar com vocês aqui vai estar em forma de funnel, de funil. Eu vou começar amplo e vou aprofundando até onde eu quero chegar. Essa foi a primeira etapa. Está claro, Zé? Amém. Vamos ler outro texto? Vamos ler Isaías 26, 19 a 21. Vamos ler o profeta Isaías. Jesus gostava dele. Se Jesus gostava, deve ser bom, né? É igual a indicação de filme, né? Quando o cara que te indica um filme é um cara bom, igual o tio Roberto, o André, você vai ver, né? Igual a indicação de livro, né? Se o Jean me indicar um livro, eu vou ler, né? Esse aqui é a indicação de Jesus, ele gostava. Então, se for o livro do Jean, eu leio, já até li, inclusive. Isaías 26, 19. Entenderam o que eu falei até aqui? Calma, eu vou repetir a sequência. Grande tribulação, dias de vingança, aqui na terra, dias de consolo, depois dias de reconstrução da terra, com a ajuda de estranhos, e depois nós nessa terra reconhecidos como ministros do Senhor e família bendita de Deus. É essa a sequência? Lembraram da sequência? Grava aí no seu coração. Eu quero que você queira estar lá. Hein? Isaías 26, versículo 19, diz assim. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó,
porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Esse texto é para nós hoje? Não. Esse texto é para quem já morreu. Esse ano o Senhor levou o meu querido papai para morar lá com Jesus no céu. Ele está aguardando isso aqui. Orvalho é uma chuva que cai sem nuvem, ela vem da umidade do ar, ela cai à noite quando a temperatura esfria. Se você põe a mão na lâmpada, você consegue ver até assim as gotículas. É uma gotícula que cai na terra para molhar as plantinhas de noite que Jesus fez. Aí, nesse dia aqui, ó, vai cair um orvalho diferente. Vai cair um orvalho com poder, que vai ressuscitar quem está lá debaixo das plantinhas. Eles vão viver de novo. De novo. Aleluia. Olha que bacana. E aí, ó, quando eles viverem de novo nesse dia, olha o que vai acontecer com esse povo. Ele diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que se passe a ira. Então esse povo que ressuscita, eles encontram com o Senhor e ele diz: esconde aqui no quarto, só um momento, até que se passe a ira. Por quê? Porque enquanto eles estão escondidinhos um momento, aqui na terra está acontecendo vingança, ira. Toda vez que vocês lerem na Bíblia ira de Deus, lembra desse tempo. Não vou dizer quantos dias, se é 20, se é 30 ou se é 10. Nesse intervalo aí, eu creio que nos próximos anos o Senhor vai dando mais clareza. Marcos Moraes há de nos informar quantos dias. Mas é um período de desastres naturais sobre a terra. E o que Deus faz com aqueles que já morreram? Ele ressuscita e fala: entra aqui no quarto, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que se passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade. Iniquidade é pecado contra a santidade de Deus. Para castigar a iniquidade dos moradores da terra. E a terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Vamos seguir. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, é grande e forte, o dragão, a serpente veloz, e o dragão serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Nossa, tio, complicou. Não, meu querido, é simples. Ele vem, para descer a ira sobre a terra. Aí ele castiga o dragão. Quem é o dragão? É o bicho. E aí ele vai e o que ele faz aqui? Ele mata o monstro que está no mar. Lá em Apocalipse, vocês vão ver uma tal de besta que emerge do mar? Ela é o anticristo. Ele mata no sopro da boca. Mas o dragão ele prende no abismo por 1000 anos. É isso que ele está dizendo aqui, entendeu? Então ele vem, desce a ira sobre a terra, os santos estão escondidinhos nos quartos, castiga o dragão, mata o monstro do mar. Você sabe quem é que eu falei. E ele diz: naquele dia, dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa, eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Quem estiver vivo também sobe. A gente vê em 1 Coríntios 15, junto com os ressuscitados pelo orvalho de Deus. E a gente sobe e entra nos quartos, entendeu? E aguarda lá enquanto desce a ira. Os vivos e os mortos de Jesus, quem é de Jesus. E o que ele faz? Ele diz assim: ninguém vai fazer dano com vocês, nem de dia nem de noite. Eu vou cuidar de vocês. Ele diz: eu cuidarei dela, eu, Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei. Olha, ele vai regar, ele vai cuidar de nós, vai cultivar a gente. Ele vai cuidar de nós, para que ninguém lhe faça dano.
Não dá para um discípulo de Jesus passar pela ira de Deus. Ninguém faz dano. Ele está guardado com Deus. Amém? Amém? Esse texto fala de ressurreição, fala da ira de Deus, fala da noiva no quarto, fala do castigo para a serpente, fala da morte do monstro do mar, fala de Deus cuidando da sua vinha. Estou afunilando, não entrando mais. Vamos dar mais um passo. Está claro até aqui? Está claro? Vamos ser cuidados por Jesus. Vamos entrar nos quartos dele. Amém? Vou pedir Joilson a liberdade poética para ler o Salmo 46, bem conhecido, e apresentar uma ótica pessoal desse salmo, para a gente aprofundar um pouco mais. Vamos ler o Salmo 46. Eu vou dar um contexto aqui para vocês lerem esse salmo. Hein? Salmo 46. Enquanto vocês acham, um minuto para a gente absorver. Muito conteúdo, muita riqueza. Deus é intenso. Deus não precisa de período de aceleração. Deus não precisa de warm-up, de aquecimento, né? Não. Deus é intenso. Ele pode vir com sua graça sobre nós no primeiro dia do retiro. Aleluia, é o melhor domingo do ano. Eu não suportava domingo quando eu era adolescente, de segunda-feira e tal. Menos esse. Esse é o domingo que eu mais queria. Primeiro dia de Acuípe. Que ainda tinha uma semana pela frente de Acuípe. Amém? Salmo 46, versículo 1. Num contexto onde nós estamos dentro daqueles 3 anos e meio de grande tribulação, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele está conosco, Ele é socorro na grande tribulação, Ele está conosco. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Lá, no finalzinho da grande tribulação, Jesus citou sinal no sol, na lua e nas estrelas. Citou uma expectativa pelo bramido do mar e das coisas que virão. Está lá em Lucas 21, Jesus falou disso. Mas nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Jesus falou dos terremotos que iam acontecer pouco antes dele voltar, mas eu não vou ter medo, eu não vou, porque Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? E aí, nesse contexto onde a natureza já vai se enfurecendo para ir derramar o caldo, e a gente sobre tribulação, acontece uma coisa: a gente desaparece e aparece em outro lugar. A gente vê Jesus na nuvem, o sinal do Filho do Homem, e a gente aparece aqui, no versículo 4, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Cheguei no céu, nas moradas do Altíssimo. Jesus falou desse lugar: na casa do meu pai há muitas moradas. Eu fui parar lá, olha só que coisa. Nas moradas do Altíssimo. Esconde-te, entra no teu quarto só por um tempo, até que passe a ira. Então eu estou lá. E olha só o versículo 5. Deus está no meio dela, jamais será abalada, e Deus a ajudará desde amanhã. Eu vi Jesus, eu estou com Ele, nas moradas do Altíssimo, lá no céu, com Ele. E olha o que Ele diz. Vamos dar uma olhadinha aqui na beiradinha, na borda, lá da janela do céu. Bramam as nações, os reinos se abalam. Ele faz ouvir sua voz e a terra se dissolve. Está até retendo lá embaixo. Vamos ver o versículo 7. Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu estou com Ele nas moradas do Altíssimo. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Vamos lá olhar de novo. Nossa, bagunçou tudo lá embaixo, hein? Que assolações Ele efetuou na terra.
Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Ele queima os carros no fogo. Ele acaba com os exércitos do anticristo. Ele despedaça as armas dos exércitos do anticristo. Inclusive, quando ele vem, ele convoca as aves para comer as carnes dos generais. E Jesus diz em Mateus 24, 28, onde estará os corpos, eles se ajuntarão os abutres, né? É para comer a carne dos generais. Jesus vai matar esse povo ruim todo, despedaçando tudo. E nós estamos no versículo 10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. E nós, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Empolguei, vou seguir o 47. Batei palmas todos os povos. Celebrais a Deus com voz de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Ele desce para governar a terra. Conosco, ministros, famílias benditas do Senhor sobre a terra. Amém? Que salmo lindo! O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações, inclusive as que a gente fica com medo de vez em quando, que onde vir, Ele é socorro bem presente nas tribulações. Amém? Não temeremos. O trem derreter aqui embaixo, eu não vou temer. O Senhor está comigo. Aleluia! Amém. Estão entendendo? Conteúdo intenso esse tio maluco está falando, é coípe, né? Tanto de coisa doida, o povo nem fala muito disso. Eu orei e pedi ao Senhor, para falar o quê? Ele só vê essas coisas. Então tá bom. Enquanto os desastres naturais assolam a terra, nós estamos refugiados nas moradas do Altíssimo, na cidade dele, protegidos por ele. Vamos aprofundar mais um pouco, vamos entrar mais um pouquinho. Vamos para Isaías de novo. Está interessante? Estão entendendo? Amém. Tomara que entenda. Depois vocês não entenderem, vocês me perguntam. Vou estar aqui essa semana toda. Isaías 62, versículo 11. 62, versículo 11. Fala, Deus, encoraja, fortifica, tira o medo, produz arrependimento, confissão em quem está em pecado, ânimo em quem está perseverando, ânimo em quem está desanimado, mudança de vida, a hora de mudar é hoje, não vai dormir não, procura um irmão, confessa, resolve tua vida, porque o trem aqui vai lascar feio, desculpa a expressão, lascar é dividir, é machucar, vai ficar ruim, e não é bom você estar aqui não, meu amigo, não, é bom estar lá, com Ele, amém? Olha que bacana o que o Senhor nos promete, consolo, refúgio, Ele está conosco, Ele nos livra da ira de Deus, e nos esconde em suas moradas altíssimas, nos quartos dEle. Isaías 62, 11, diz assim: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras, dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Aleluia, prêmio. Chamar-vos-ão povo santo, igual o Jean abre a live, povo santo, chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor. E tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Queridos, o Senhor faz ouvir das extremidades da terra, Ele vem. Vamos afunilando, estou chegando no momento que eu quero. Tem tribulação, tem ira, tem consolo, tem governo no final. Voltando de novo, Ele vem, sua voz está se ouvir das extremidades da terra, todo mundo vai ver, e aí Ele vem com a sua recompensa, e Ele vem aqui, olha aqui, Ele vem com o seu galardão. Recompensa e galardão é diferente de presente. Presente, o mérito não é seu, é de quem dá. O que você fez no seu aniversário para ganhar presente? Só nasceu. Nem o esforço nem foi seu, foi da senhora sua mãe. Não foi seu. Então você ganha presente, porque é uma tradição.
Mas aqui ele está dizendo de recompensa, está dizendo de prêmio. O tio aqui é vendedor, trabalha no ramo de levar pessoas para o céu. E aí o tio trabalha com recompensa. Se bater metinha, ganha bombonzinho no final, né? O chefe botou metinha lá esse ano, graças a Deus o Senhor deu a meta, ganha recompensa, né? Prêmio envolve o tio esforço. Tio viajar para os Estados Unidos velho, bater porta, tomar porta na cara, envolve esforço. Recompensa envolve perseverança, envolve esforço, envolve deixar pecado, envolve andar na luz, envolve santificação, envolve presença nos encontros. Para estar, tio, eu estou mal, não vou no encontro, tem que ir mal, porque lá você vai ficar bem em nome de Jesus. Envolve tudo, né? Você tem que fazer a sua parte, né? Você já ganhou o presente lá quando você batizou. Jesus tirou você não fez nada, meu querido. Jesus escolheu você lá das trevas, botou você dentro dele. Mérito dele. Justificação pela graça. Amém? Agora desenvolver a vossa salvação. Santificação, você tem que desenvolver sua santificação. Você tem que acumular boas obras diante de Deus. Você tem que gastar a sola do sapato. Ir lá para o Belém Pará, pregar o evangelho para o vizinho, né? Para você ganhar recompensa. Jesus te põe no céu por causa da obra dele. Agora você continuar lá no céu depende da sua perseverança, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E o cara que não perseverar até o fim não será salvo, vai passar por ira do cordeiro, vai cair montanha na cabeça. Não vai acontecer com vocês, amém? Amém. Recompensa envolve esforço. Vamos afunilando. Vamos pular uns capítulos para frente. Vamos lá em Isaías 66 agora. Vamos ler as coisas que Jesus gostava de ler. Isaías 66, versículo 13. Isaías 66, 13 e 14. Quem não achou, fala espera. Todo mundo achou. Amém? Diz assim: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Jesus está prometendo consolo de mãe. É o consolo mais gostoso que tem. Mãe passando a mão na cabeça do filho. Jesus está prometendo um consolo para a sua igreja. E em Jerusalém vós sereis consolados. Ele vai nos consolar. A gente vai estar nesse tempo ali de sofrência, né? Por causa dos problemas que eu disse. Mas ele está dizendo aqui que ele vai nos consolar, igual a mãe consola o filho que se machucou. Se a gente estiver machucado naquela época, fica tranquilo, Jesus vai te pegar no colo e vai te consolar. Amém? Fica com medo não, o consolo dele cura. Ele cura. Consola, Senhor, esses dias meus irmãos aqui estão feridos. Consola, Senhor, em nome de Jesus. E aí diz assim, olha o versículo 14: e vós o vereis, e o vosso coração se regozijará. Regozijará é alegrar-se com pulinhos, alegra muito, não cabe, a boca encosta na orelha, é regozijo, você vai ver Jesus, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Então, naquele momento, finalzinho de grande tribulação, quando ele aparece, o orvalho desce, ressuscita os mortos, você começa a levitar. Eu estou subindo, ai Jesus, o que é? Olha para Jesus, eu
eu vejo ele. Aí sua boca encosta na orelha, não cabe, você se alegra, e Jesus, você quer pular para cima dele, mas é um tanto de gente, mas ele dá para conta de todo mundo que ele é Jesus, né? E aí você está subindo, e olha só que coisa maravilhosa, e ele diz assim: os vossos ossos revigorarão. Seu corpo começa a ficar diferente quando você está subindo. O corpo está diferente, olha só, mas eu estou voando, e aí as doenças somem, e minha asma some, e o outro, a perna cresce, o cara sem perna, o trem começa a ficar um trem diferente. Você está recebendo um corpo glorificado, está lá em 1 Coríntios 15, enquanto você está subindo para encontrar com Jesus na nuvem. Olha só que negócio bacana. Não tem doença mais não, Lázaro. Sem doença. Só tem depressão mais não, caras irmãs. Sem depressão, some tudo. Senhor, cura as irmãs de depressão, em nome de Jesus. Cura, Senhor, cura. Nós precisamos dessa cura, Senhor. Precisamos. Cura antes dessa época aqui, Senhor, em nome de Jesus. Porque o homem não vai falar de depressão, né? Quem fala de depressão sozinho. Existe, é sério. Eu tive uns pânicos cabulosos uns anos atrás, tive que tomar uns negócios. Aí depois Jesus me melhorou. E aí, o osso muda, revigora, seu corpo começa a ficar diferente. E olha só, todo mundo vê, viu? Será notório aos seus servos. Todo mundo vai ver que o seu corpo é diferente. E Deus, aí ele se indignará contra os inimigos. Aí, meu querido, vem os desastres aqui embaixo, entendeu? Nós estamos subindo lá, e aí ele já está, arrebenta tudo, e nós vamos lá para as moradas do Altíssimo. Estou afunilando. Estão comigo? Olha que coisa bacana que nós acrescentamos agora. Nós vamos ser revigorados em nosso corpo nessa época, consolado na presença dele. Vamos conhecer as casas dos céus, moradas do Altíssimo. E aí agora ele ainda renova nosso corpo. Detalhes, 1 Coríntios 15, depois vocês leem em casa. Amém? Vamos aprofundar mais um pouquinho. Vamos para Isaías 60. Volta para as páginas aí, em nome de Deus. Irmã amada. Isaías 60, versículo 5. Isaías 60, versículo 5. Então, todo mundo achou? Então o verás e serás radiante de alegria, e o teu coração estremecerá, vai bater, tremer, porque você está vendo Jesus, e ele se dilatará, fica até grande o coração, vai lá para o outro lado, assim, se dilatará de júbilo, porque nós estamos vendo Jesus. Quando a gente o vê, nós seremos radiantes de alegria. Ah, Jesus, eu quero te ver. E ele virá, soberano em poder, ele virá, amém? E aí nós vamos ver. Vejam, ele traz, né? Contigo sua recompensa. Não precisa ficar com vergonha de falar da recompensa não, viu? Estava falando isso com meu filho de 9 anos, ele falou assim: pai, mas fica parecendo que eu estou querendo a recompensa. Olha, sincero o coração dele. Eu não tenho problema disso, ele não tem problema querer a recompensa não. Ele nos dá. Agora, muito mais que querer a recompensa, nós queremos ele. E depois eu vou contar um segredo para vocês sobre a recompensa e Jesus. E aí, nós chegamos lá no céu transformado. E o que acontece quando eu chego lá? Com aquele osso revigorado, livre dos problemas, da doença, do choro, da perseguição. Aí eu chego lá no céu em Lucas 12, versículo 35. Vamos ver o que Jesus falou. Santo Jesus, Deus vivo, Deus homem e Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele está em todo lugar, sabe todas as coisas, tem todo o poder. Ele é Deus, onisciente, onipotente, onipresente. Lucas 12. Aí eu vi Jesus,
Minha boca encostou na orelha, estou feliz demais, o coração está dilatado de alegria, quase tendo um infarto. Só que não infarta porque não tem doença, o corpo novo. Então está tudo bem, só vai bater forte. Você está lá assim, não consegue nem falar, né? De Jesus, você está lá e voando, e aí você está chegando no céu e tem as moradas altíssimas, que agora você sabe que vai parar lá, então você já fica querendo saber como é que é o negócio, e aí Jesus chega isso aqui. Lucas 12, 35, ele diz: cingido esteja o vosso corpo. Ele está dizendo de estar com o corpo vestido. No Apocalipse 19 você vê de que tem que estar vestido. As vestes brancas são os atos de justiça do santo. Significa, faz as coisas direito, faz os atos justos, corretos, se santifica, larga pecado. É parecido com Jesus. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Jesus falou disso, parábola das 10 virgens. Seja cheio do Espírito, cheio da presença de Deus, cheio do fogo do Senhor. Guarda, compra um galão de 12 litros de óleo, leva um tanto, seja cheio. E ele diz de novo: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram, e quando Jesus vier, a gente abre logo. E ele diz no 37, bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo. Aí nós chegamos no céu, a gente vigiou, guardou, perseverou, chegamos. Aí ele diz, em verdade vos afirmo. Jesus, quando ele fala em verdade vos afirmo, ele está dando ênfase, ele está destacando. Ele há de cingir-se, Jesus vai se vestir, e Jesus vai dar um lugar na mesa para você, e aproximando-se, o servirá. Jesus vai servir você na mesa das bodas do Cordeiro. Aqui não está dizendo que vai sentar na cabeceira, não. Está dizendo que ele vai botar uma roupinha e ele vai servir você. Jesus é humilde lá no céu, é manso. Jesus é santo, é servo. Até nas bodas do Cordeiro, ele é servo. Aleluia! A gente chega no céu e aí ele vai sentar lá com a delegação atrás, aquela coisa toda. Não. Ele senta você e ele te serve. Eita! É muito. É Jesus que você serve. E aí ele te serve quando você sentar na mesa. E quem falou isso aqui? Foi ele mesmo. Foi nem Isaías, não, foi ele. Lucas 12, 37. Amém? Oh Jesus, faz nosso coração arder por esse momento, sentar na mesa contigo. Mesa grande, povo de tribo, língua, nação, aquele tanto de gente, o Senhor conosco na mesa. Mas não é lá longe, não, hein? É pertinho, que para servir você tem que vir do lado da gente aqui. Você vai estar do lado da gente, Senhor. Oh, aleluia! É para dilatar o coração mesmo, hein? Vamos ler um pouquinho do que Pedro e Paulo falaram desse momento. Ele diz, Paulo diz em 2 Timóteo 4:8, olha o que ele diz desse momento, onde Jesus chega, e é aí que eu quero chegar, onde você o vê, onde seu coração se dilata de alegria, e você senta na mesa com ele. Amém? 2 Timóteo 4, versículo 8, diz assim: já agora, a coroa da justiça,
me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu amo a vida de Jesus. Eu penso nisso todos os dias. Desde que eu escutei a CUIP aqui quando eu tinha 15 anos, oficina de, não sei quem foi, Sérgio, falando sobre a vinda de Jesus, ministração à noite, foi a CUIP de 2000, do ano 2000, escutei aqui. Aquele dia eu me apaixonei pela segunda vinda de Cristo, eu tinha 15. E convido a todos a se apaixonarem pela vinda de Jesus. E Ele promete nos dar, naquele dia, uma coroa, um prêmio. Coroa é prêmio. Entendeu? Vamos ler aqui também, ó, 1 Pedro, passa um pouquinho para frente, 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ver o que Pedro falou sobre isso. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. 1 Pedro 5,4 diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Ele te dá uma coroa de glória imarcessível. Eu imagino que imarcessível seja algo assim, massa. Isso é bom, porque a palavra é enorme, né? E tem glória. Então, eu acho que era essa. O I lá que você falou é imarcessível. Tem 3 I que eu quero falar com você, eu só lembro de 2, mas são 3. Imarcessível, coroa da glória, o Senhor vem. Vem. Olha só, 2 Pedro, capítulo 3, pula umas páginas para frente, o que ele diz no versículo 14. 2 Pedro 3,14. E diz assim, 1 Pedro 3,14, está perto, então você já deve ter achado. 2 Pedro 3,14, por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, e eu dei nome para essas coisas com vocês hoje aqui, dei nome, tanto de coisa eu falei, eu vou revisar, mas esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula. Mácula é sujeira, problema. Irrepreensíveis, corretos, sem ser dignos de repreensão. Empenhai-vos, envolve esforço para sermos achados por Ele em paz. Amém? Sem mácula e irrepreensíveis. Senhor, nos encontre em paz em sua vinda, mesmo sofrendo, mas em paz. Amém? Queridos, muitos prêmios eu falei, vou enumerar alguns aqui. Primeiro, mais importante, nós vamos ver Jesus. Aleluia. Quem morrer, caso algum de vocês morra, vai ser ressuscitado, olha que beleza. E quem não morrer vai ser arrebatado, vai ter os seus corpos transformados. Você vai sentar na mesa e vai ser servido por Jesus. Você vai ser livre da ira de Deus. Você vai conhecer a cidade de Deus lá no céu, a morada do Altíssimo. E depois você vai descer e vai reinar sobre a terra. Você vai ser reconhecido como ministro do Deus vivo e reconhecido como família bendita do Senhor. Você vai governar sobre cidades e você vai ser radiante de alegria e vai receber uma perpétua alegria. Não acaba a alegria. Não tem triste. Agora eu estou triste. Agora alguém falou não sei o que, eu estou triste. Não tem isso mais. É alegria o tempo inteiro. É alegria e não acaba. Não tem doença, não tem problema. É alegria, o Senhor nos promete. A gente nem entende muito bem o que é isso, porque a gente é cheio de problema. Mas o Espírito Santo de Deus, que é alegre,
pode começar a gerar uma semente de alegria no seu coração, você experimentar um pouquinho do que Deus te promete. Ele nos promete redenção e bendita e eterna e perpétua alegria com Ele. Amém? Maravilhosa vida eterna com Ele. Maravilhosa vida eterna. Para fechar, vou ler 2 textos. Filipenses 3,14. Apóstolo Paulo, 2 de Pedro, 2 de Paulo. Filipenses 3,14. Ele diz assim: Filipenses 3,14. Todo mundo achou? Antes de Colossenses, depois de Efésios, Filipenses 3,14 diz assim. Quem não achou, fala pera. Espero. Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Vocação é a missão que você recebeu, aquilo que você foi vocacionado, foi convidado, foi convocado a fazer. Você foi convocado a andar com Cristo, a ser cheio dele, a se santificar, a pregar o Evangelho, a perseverar até o fim. Então você foi convocado nessa soberana missão soberana. Ela te livra da ira do Cordeiro e te bota em perpétua alegria. Vai ter missão bacana essa, que você foi convocado e você prossegue para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E se eu puder resumir o prêmio, eu falei de ver Jesus e ser ressuscitado, não sei o que, arrebatado, eu posso resumir o prêmio com a expressão vida eterna, e eu defino vida eterna em João 17:3. Para fechar, João 17:3 é a definição de vida eterna. Maravilhoso é Jesus, amado, santo, puro e verdadeiro. Nós amamos o Senhor. Ler tua palavra nos renova, nos anima, nos consola, nos confronta, nos corrige, mas também nos alegra. João 17:3. Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Senhor, o prêmio é o Senhor. O prêmio é o Senhor. O prêmio da sua vocação é estar com Ele, é vê-lo, é estar pertinho dEle. E todo o resto acompanha. O principal é Ele. É por Ele que você está gastando sua vida. É por Ele que virá, soberano em poder. Ele virá, e o reino e o governo em suas mãos, né? Ele é nosso prêmio. Ele é a vida eterna, conhecer ao Deus verdadeiro e a teu Filho Jesus. Senhor, nos leva juntos nesse momento para estar contigo. Anseia esse dia, enche de desejo no coração desses irmãos, jovens e papais, de participar desse momento. Oh Senhor, derrama uma porção de coragem para que haja os desembaraços necessários, para que todos nós possamos estar em paz, sem mácula, irrepreensíveis na tua presença, na tua vinda. Senhor, amamos a tua vinda,
Senhor, amamos o prêmio é o Senhor. Isso não é dar golpe, não. Eu quero o Senhor. Não é em jogo de interesse, não. É muito interesse mesmo. Eu quero o Senhor, quero te ver, quero estar contigo. E quero ir com esse povo todo aqui, não deixar ninguém para trás. Em nome de Jesus. Todo mundo, os papais que estão lá no fundo, que estão na frente, os pequenininhos que não entenderam nada que eu falei. Todo mundo junto, Senhor. Contigo na sua vinda. Aleluia, glória a Deus. Obrigado a paciência, amados. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ano dos meus dias, estou preparando um caminho, direitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele